Fala galera, tá começando mais uma Projetando, a revista eletrônica da FEBEF. Continuamos em casa, estamos ainda produzindo conteúdo de casa, não paramos de trabalhar por conta disso. Então tá começando mais uma edição, se acomoda aí e vem com a gente. Nessa edição a gente vai conhecer o Henrique Silveira, que faz parte do mestrado em Educação, Cultura e Comunicação na UERJ e é o coordenador da Casa Fluminense de Políticas Públicas. Olá, meu nome é Henrique Silveira, eu ingressei no programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação na FEBEF em 2011 e defendi a minha dissertação em 2013. Na minha pesquisa, eu investiguei os movimentos culturais da Baixada Fluminense e o uso por esses movimentos das tecnologias de comunicação para produzir novos sentidos e significados sobre a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, historicamente, é vista como um lugar de precariedade, um lugar de violência, um lugar de pobreza e exclusão. E esses movimentos estavam produzindo uma nova narrativa sobre a Baixada, produzindo uma imagem de uma Baixada criativa, de uma Baixada potente, de uma Baixada, em busca da ampliação de direitos sociais para a sua população. Na minha investigação, eu dei o foco no movimento Enraizados, que é um movimento de hip hop localizado em Nova Iguaçu, no bairro de Morro Agudo. E nessa investigação eu busquei observar como é que se davam as redes de colaboração, do movimento, como é que se dava a produção de linguagens a partir do uso das tecnologias, produzindo rap, música, vídeo, podcasts, programa de rádio. Eu também investiguei como é que as políticas públicas de cultura, sobretudo nessa época, o programa Cultura Viva, estimulou o fortalecimento desse ecossistema de movimentos culturais na região. Esse olhar que a Casa Fluminense tem de compreender a centralidade desse sujeito e se irmanar a ele para uma luta em defesa de políticas públicas, sem dúvida tem muita contribuição do programa de pós-graduação da FEBEF. Então, acho que por esse motivo, e eu só estou dando o exemplo aqui de como ele impacta a Casa Fluminense, o trabalho que a gente realiza aqui no Rio, o quanto é importante esse programa para a gente ampliar a investigação sobre os diferentes grupos e coletivos que estão espalhados por esse território, na verdade, pelo território do país, pode vir gente de todo lugar do país para fazer essa investigação, mas com a centralidade nesse sujeito periférico que está produzindo essas ações de educação, cultura e comunicação. Então, esse é o meu recado aqui. Aproveito também para agradecer a oportunidade de ter feito a pós-graduação aí, e ela, sem dúvida, segue comigo ao longo aqui da minha trajetória. Voltamos com o nosso queridinho, o Laborava Indica. No Laborava Indica de hoje, o nosso bolsista Sávio, junto com seu irmão Caio, vão recomendar pra gente a coleção de romances policiais de Arsène Lupin, destacando o Ladrão de Casaca, que foi eternizado no filme de 1955. Pessoal, eu sou Sávio da Sayeb, sou bolsista do Laborável, e hoje o Laborável Indica é com o Caio. Caio, quem é você? Bom, como já foi dito, eu me chamo Caio, e eu sou estudante da UFRJ, eu faço saúde coletiva, sou calouro e Hoje o Laborável Indica é com você. Qual é a sua indicação pra gente? Bom, a minha indicação é a série de livros de Lupin. Ah, que bacana. Então conta pra gente, quem é Lupin? Lupin é um ladrão de casaca. É um ladrão de casaca, um personagem criado por Maurice Leblanc. Isso. E o que te chamou a atenção nesse livro? Nessa série de livros, no caso? Eu diria que o modus operandi. Ele faz os roubos dele de maneira teatral, artística. É tudo muito bem pensado, muito bem arquitetado. Quais são os livros? São quantos livros? Para as pessoas terem conhecimento, Por onde elas devem começar a leitura? Sim. Então, o Maurice Leblanc,
ele trabalhava no jornal, e nesse jornal ele publicava as histórias do Lupin, e essas histórias depois viraram livros. Eu não sei ao certo quantos livros são, eu creio que está por volta de 14 livros, por aí, assim, não tenho certeza. Uhum. Mas, para começar, Mostra eu pra vou gente. mostrar aqui, Lupin, o Ladrão de Casaca, né, que é o que descreve ele, conta a história dele, são vários contos. E depois a gente vai seguindo com Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Sim, é Sherlock Holmes, porque ele não podia usar Ah, o Sherlock Holmes. como é que é? Sherlock Holmes, ele inverte as iniciais. Ai, que bacana. Então, assim, para quem você direciona essa leitura? Existe uma faixa etária? Existe um público-alvo? Conta pra gente. Assim, baseado no que você leu do livro, né? Ah, sim. Eu creio que todo mundo pode ler Lupin, mas eu acho que é uma linguagem ainda, pelo menos na versão que eu peguei, ainda é um pouquinho difícil de você saber todas as palavras. Eu mesmo tenho que ler pesquisando algumas palavras. Conheci bastante palavras por causa de Lupin. Ah, então Então é eu voltado creio para educação. sim, eu acho que pode ler com esse intuito de aumentar seu vocabulário. Ah, Então eu creio que bacana. uma faixa etária dos 13 para cima, assim, já pode estar começando a ler. Poxa, que interessante. E qual é a editora? Qual é a edição que você tem pra gente poder, né, Bom, ter um... perdão. Pode falar? Então, aqui eu tenho é da editora Príncipes. Príncipes. Essa daqui da Que Folhinha. bacana, a gente vê que é bem bonito, né? Os livros, eles têm uma ilustração muito legal. Sim. Então, gente, eu quero agradecer você, Caio, por ter participado desse Laboral Indica. Foi muito boa essa conversa. Eu que agradeço. Esse formato é diferente, então eu espero que vocês gostem, né? Quem sabe a gente traz mais pra frente outras pessoas pra poder estar fazendo essa indicação, não somente eu, outras pessoas do Laborável, trazer outras pessoas também bacana, o Caio, né, de outra faculdade, da UFRJ, para poder estar trazendo aqui mais uma indicação para vocês, gente. Muito obrigado. Comentem aqui se vocês já conhecem o Lupin, se você já conhece esse trabalho, se você já conhecia a Maurice Leblanc. Pode falar. Acho que vale citar também que há uma série na Netflix com o mesmo nome, só que é baseada nas histórias do livro, que é com outro personagem até interessante, eu recomendo também. Já tem 2 temporadas, saiu esse ano a 2ª temporada, então tá super atual, eu recomendo bastante. Foram 2 indicações, gente. Olha que bacana. Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês. E até o próximo Laborável Indica, gente. Participa aí, comenta bastante, curte, tá bom? Também nessa edição da Projetando, a nossa equipe teve o privilégio de entrevistar o professor Mauro Amoroso e a grafiteira Lu Brasil, e eles falaram um pouquinho pra gente sobre as memórias orais da Vila Operária em Caxias. O meu maior objeto de pesquisa era o Meet Favela, e aí não tinha como não falar do Meet Favela se não falar da Vila Operária, já que o Meet Favela acontece dentro dessa favela da Vila Operária, que fica na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. E aí ele se torna, quando ele completa 10 anos, que foi a época que eu comecei a fazer essa pesquisa sobre o Meet Favela, ele completa 10 anos de existência e 11 edições. Então foi um marco, porque foi a primeira vez que o Meet Favela consegue um patrocínio, foi da Oi Futuro, então teve toda uma estrutura, e aí o Meet Favela passa de ser o maior multirão de grafite, simplesmente, para ser o maior multirão de grafite, era da América Latina, para ser o maior multirão de grafite do mundo. A partir desse ponto de encontro que é a FEDEF, né, e o encontro de vocês dois, né, cada um nas suas respectivas trajetórias, né, e aí que surgiu justamente a ideia desse projeto, né, eu ia pedir para o Mauro falar sobre, né, a gênesis dessa ideia, desse trabalho. Desde que eu me formei, eu tenho interesse em pesquisar a história das favelas do Rio de Janeiro. Então, eu tenho um estudo que eu já pesquisei, já escrevi sobre fotojornalismo, sobre favela, como é que elas são representadas no fotojornalismo, já escrevi sobre a memória do Morro do Borel.
Aí, quando eu fui parar na FEBEF, né, que eu também tive outro estalo. Por que nós estamos na favela da Baixada Fluminense? Mas pensando dentro desse universo rico, né, que as favelas são muito diferentes umas das outras. Então, você pensar o Borel com Santa Marta aqui no Rio de Janeiro, com a Vila Operária em Caxias, são realidades diferentes, né? Até pelos municípios e bairros onde elas estão. Então, eu tive esse estalo, que primeiro, quando eu falo, né, que a favela está fora da história oficial, a favela também está fora dentro da história escrita pela academia hoje em dia, né? Tirando raríssimas exceções. Mas ela está fora, ela é um outsider também dentro dessa história escrita pela academia, ela é muito pouco pesquisada. Então, nisso, eu juntei você trazer a favela para dentro da história e você trazer uma favela da Baixada Fluminense para dentro dessa história. Então, muito da minha iniciativa, né, da minha provocação inicial para pensar esse projeto junto com a Lu, foi essa necessidade de se estudar uma favela na Baixada Fluminense. E para encerrar a edição de hoje, que está recheada de conteúdo maneiro para vocês, a gente vai voltar um pouquinho no tempo antes da pandemia, onde a gente podia aglomerar, onde a gente podia se encontrar nos estúdios do Laborave e nas salas de aulas da FEBEF. A gente vai mostrar um conteúdo que a gente tem de 2019, das turmas de cultura local e global, onde eles prepararam um conteúdo maneiro lá em 2019. Vem com a gente. Olá pessoal, eu sou Elaine e hoje é dia de TBT aqui do Laborave. Recordando as atividades das disciplinas obrigatórias, vamos falar sobre 2019, quando aconteceram nossas últimas aulas presenciais. Em 2019, a disciplina Cultura Local e Global 4, que trata da formação cultural do Brasil, apresentou vários exercícios práticos para explorar os conteúdos das aulas. Os estudantes fizeram uma visita à aldeia indígena Guarani em Bia Morada das Águias, lá em Maricá. Na aldeia, a turma pôde observar um pouco da cultura dos nossos povos originários. Dependendo do avanço dele, a partir do segundo ano ele já vai para a alfabetização de língua portuguesa. E já começou a funcionar? Ainda vai começar? Já começou há 3 anos. 2 anos, quer dizer. Legal. Há 3 anos, mas assim, a gente começou um ano sem estrutura nenhuma. Aí 2 anos que conseguimos essa pequena estrutura que não é assim, um padrão, mas já é um começo, né? Não, amiga, eu vou tirar foto aí não. Eu tô com medo de não poder tirar foto aí na casa dos outros. Ai, dá o... A turma também experimentou fazer uma batalha de rima com o tema da dominação cultural. Oi, nós somos o Poesia Acústica da FEBEF. Eu sou a Ana Carla. Eu sou a Carol. Eu sou a Johanna. Eu sou a Larissa. Eu sou o Vitor. Maíse. Laís. Sem conhecimento, sem proeza, vem parar no seu
planeta, para viver sua verdade e perder minha liberdade. Quando a realidade se mistura à ficção, trazendo à luz toda a humilhação do caráter de uma classe, que muitas vezes pinta tudo como arte, o pior da sociedade, com argumento de proteção, dizendo que o outro é o vilão, dizendo que o outro é o vilão. Se aprisiona no quadrado ilusório, 2 por 2 para ser mais exato, contaminando os seus passos com argumento muito pesado, pois está enraizado que miséria são os culpados. O sistema sabe bem jogar, com raça, religião, induzindo a sua opinião. O mundo inteiro a diferença é uma só. Se tu é preto, é um alien, não tem dó. No mundo inteiro a diferença é uma só. Se tu é preto, é um alien, não tem dó. E para terminar aquele semestre, eles analisaram o papel dos meios de comunicação no Brasil como apresentação em classe. Vejam aí. Boa noite. Está começando. Está começando o seu, o meu, o nosso programa FEBEF Cultural. E hoje aqui a produção, né, tá muito boa. Nós vamos apresentar para vocês a história da televisão brasileira. É isso mesmo, você dona de casa, você dono de casa também. Nós vamos apresentar a história completa da televisão brasileira. Vamos começar então aqui no nosso número 1. Lembrando que hoje nossos estúdios estão cheios, né? Temos aqui Iris, Juliana, João, Maria Lima, Michele e Raíssa. Ótimos entrevistadores e ótimos jornalistas aqui para ajudar a gente nessa bancada. Vamos lá. Bom, como todo primeiro passo, temos uma introdução, não é mesmo? Então, olha só. No mundo, que coisa é? Mas quem inventou essa tal de televisão, hein? Produção, pode soltar aí, ó. Agora tá bom. Com as curiosidades e antiguidades do mundo da tecnologia. O assunto hoje é televisão, aquele aparelho doméstico que fica no centro da sala de estar de milhões de pessoas no mundo inteiro. Bom, então, numa escala mundial, entendemos com esse vídeo, né, como aconteceu essa história toda. Bom, mas numa escala micro, já que estamos no Brasil, a chegada da TV no Brasil. É você mesmo, querida. Eu não sei o que está falando ali, mas a televisão brasileira teve a sua pré-estreia em 3 de abril de 1950. Apresentado para o Frei José Mojica. A apresentação foi realizada somente no Salgão Diários, é isso mesmo? Associado Francisco de Assis comprou equipamento. A família não está entendendo nada nesse momento, mas vamos lá. Mas eu vou chegar lá. Francisco Assis Chateaubriand. Entendi, entendeu? É porque eu tô... Que comprou lá os equipamentos importados dos Estados Unidos. Apenas alguns aparelhos foram instalados no local. Assis Chateaubriand, entendeu? Chateaubriand. Foi um grande pioneiro e o maior responsável pela chegada da TV no Brasil naquele período. Era dono dos diários associados, diversos jornais e emissoras de rádio. Mas foi a televisão a realização de seu maior sonho. Que coisa, eu não sabia disso não. Pois é. Se concretizando no dia 18 de setembro de 1950 com a TV Tupi de São Paulo. E aqui no nosso tópico 2, a gente encontra o quê? Bom, pelo que eu sei, que passaram para mim a produção, que é a Superlinha do Tempo, né, que vai apresentar os estúdios de quem? João, Maria, Iris e Raíssa, por favor. A televisão, os meios de comunicação de massa, eles são fortemente influenciados
pelo contexto histórico, né? pela conjuntura histórica, né? Pela conjuntura política, econômica, social. E nessa época não poderia ser diferente. Então a gente tem alguns acontecimentos que houve, né, na década de 50 que vão influenciar fortemente esse meio de comunicação de massa que é a televisão. Falar do Brasil dos anos 60, nós temos que voltar à frase crucial de todas, né? Brasil, ame ou deixe. Eu acho que isso aí, essa frase, ela que interpreta, é a definição desse período. Mas amar o Brasil ou deixar o Brasil dentro do papel da televisão, qual o papel da televisão fundamental dele? É um ato de você ter uma troca. Por que tem troca na televisão? Todos os artigos que vocês pegarem, os autores são muito críticos sobre isso. A televisão nunca teve uma troca, ela sempre impôs. Então a década de 60, para fechar, para não ser prolongada, a frase é essa: Brasil, ame ou deixe. Para não ficar lendo muito essas coisas aí, eu vou pegar umas coisas muito importantes. Em 1977, com 27 emissoras, cerca de 60% de alcance nacional, 4 mil funcionários, 95% de publicidade, que é muito importante para lembrar que a emissora ganhou vivia muito da publicidade, né? Da agenda da publicidade. 75% de audiência e faturamento de cerca de 20 milhões de dólares, a Rede Globo torna-se a maior emissora de TV do Brasil. Na década de 80, algumas coisas são marcos. Em 1980 mesmo, devido a problemas financeiros, sai do ar a TV Tupi, que foi a primeira de todas, né? E em 1983 entra no ar a TV Manchete. Em 1984, a televisão destaca, a televisão como um todo, todas as emissoras de televisão começam a destacar a campanha popular pelas diretas já. E a pressão dos militares fazem da Globo a última emissora a aderir à campanha. Nos anos 90, teve uma mudança assim, muito grande, tanto no cenário político quanto econômico, na década de 90, porque houve a posse do presidente Fernando Collor, em seguida teve o impeachment dele, assim, impeachment entre aspas, né, que a gente sabe que ele foi impeachment, e teve também esses acontecimentos aqui. A Manchete estreou com essa novela Pantanal, né, que levou... O mundo está assistindo televisão, não é mesmo? Sim. E você? Eu vou agora nas ruas com o João. Vamos lá, João. É com você. João? Você? Tá me ouvindo aí, João? Tá me ouvindo? Tá. Boa noite. E estamos aqui hoje no meu universitário. Correto, João. Mostra o povo aí pra gente, João. Calma, estúdio, calma. Vamos perguntar ao nosso amigo Vitinho. Calma, vou voltar, estúdio. Tá ao vivo, Deixa eu pra cá. Vitinho, informa pros seus amigos aí que estão mais nervosos do que eu. Qual é a sua opinião como universitário brasileiro? O que você acha realmente da televisão no cenário local, no cenário global e principalmente relacionando as questões sociais? O que você tem a dizer como universitário? Olha, no cenário global, eu acredito que ela tem uma influência muito grande, uma influência de formar pensadores, muitas vezes pensadores estúpidos, né? Porque o que ela transmite acaba sendo algo errado, de influências que muitas vezes elas não são assim verdadeiras e não condizem com a nossa realidade. Então, eu acredito muito nesse ponto, mas eu também acredito que a televisão, a mídia, ela trouxe uma influência muito mais abrangente para todo mundo, não só para o lado feminino, mas eu acredito que hoje ela também engloba também o lado masculino. A gente vê que tem programas televisivos que são muito mais transmitidos também para nós homens, assim como as mulheres. Eu acho que se isso... O estúdio está fazendo uma pergunta, eu vou repassar para você. Na atual conjuntura da economia, questão política principalmente, vamos direto para universidade. O que você acha? A população ainda é massa de manobra ou temos críticos ainda?
Eu acredito que é massa de manobra, mas um pouco percentual tem crescido e a população ela tem ficado mais crítica quanto à política, até porque as pessoas elas não estão se deixando levar facilmente pelo que o governo ele coloca como ideal. Então, A próxima coisa que nós vamos fazer, eu vou convidar agora todos os repórteres que fizeram as coisas para vir até aqui. Ele já saiu da rua, já chegou no estúdio, chega aí. É o nosso question time! Então, galera, bom, a primeira pergunta valendo R$1 milhão é a seguinte. Atenção! Em que ano a Rede Manchete foi fundada? Alternativa A, com 87, 81, 83, 82 ou 95? Quem acha que é 81? Quem acha que é 83? E 83 quem acha? Temos uma, quem acha 82? Então tá entre 82 e 81, correto? Sim. Não, 83 e 81. E a resposta certa é 83! Muito bom! Vai ganhar R$1 milhão! Qual foi a primeira emissora de TV no Brasil? SBT, Rede Globo, Tupi? Certa resposta! Vem, vamos aqui pro Caraca, essa turma é muito animada. Tô aqui contagiado. Mas, infelizmente, eu tenho uma notícia que não é tão boa. A edição desse mês está terminando, tá chegando ao fim. Mas não fica chateado, não. Mês que vem tem mais. E a gente fica agradecido por você ter assistido até aqui. Muito obrigado. Se você gostou, dá uma curtida, deixa um comentário pra gente. E manda esse vídeo pra alguém que você acha que pode curtir. Tá bom? Mês que vem a gente volta com mais conteúdos de super qualidade pra vocês. E a gente espera ter vocês aqui de volta. Tá certo? Continuem usando máscara, continuem usando álcool gel. E até a próxima, gente. O laboratório tá chegando ao fim. Tchau!